E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando seguimento às nossas aulas, hoje a gente vai trabalhar direito de nacionalidade previsto no artigo 12 da Constituição Federal. Então, primeiro de tudo, peguem a Constituição, peguem o material de apoio de vocês para acompanhar a aula, porque hoje a gente vai fazer bastante leitura do texto constitucional. Mais um aviso que eu queria dar, na semana passada eu tinha feito menção que no início da aula de hoje eu terminaria a parte dos direitos sociais que a gente não viu, né? A gente não terminou os direitos sociais, faltou o 8º, o 9º, o 10 e o 11. Bom, eu optei na aula de hoje trabalhar só direito de nacionalidade, por motivos bem básicos. Primeiro, aqueles artigos faltantes de direitos sociais, eles são sim importantes e a gente deve sim estudar. Mas eu considero que direito de nacionalidade é mais importante do que esses que a gente ficou sem analisar na semana passada. Cai muito mais, tem incidência maior em provas, pelo motivo que direito de nacionalidade, ele trabalha direito constitucional e também ele está conectado com o direito internacional, porque a gente vai trabalhar com questões de, por exemplo, mais de uma nacionalidade, questões que envolvem outros estados de uma forma indireta. Então, a questão da nacionalidade, ela pode vir ser cobrada no direito constitucional ou no direito internacional. Então, desse modo, ela cai mais, ela é mais cobrada, principalmente na OAB. Aquelas partes dos direitos sociais, é claro que também são cobrados, mas eu optei por fazer um material de apoio bem estruturado, bem escrito, para vocês lerem, compreenderem, e nesse material de apoio eu coloco alguns exercícios, algumas questões que caíram em prova, que foram cobrados em prova, e comento essas questões, né, para que vocês, no momento que vão lendo o conteúdo e vão lendo as questões e lendo o comentário das questões, consigam ir internalizando, já que não vai ter essa aula disponível em relação a esse conteúdo, tá? Mas não vai ser um conteúdo que vai ser passado em branco de forma nenhuma. O material de apoio eu acho que ficou bem completo, bem fácil de compreender. E essas questões vão auxiliar bastante, tá? Mas por opções e por considerar que hoje a gente tem trabalho avaliativo, eu resolvi delimitar o nosso conteúdo, que já vai ser uma aula grande, mas mesmo assim delimitei, no direito de nacionalidade, tá? Então, em síntese, antes de começar de fato a nossa aula, no trabalho avaliativo que vocês deverão fazer assim que terminar essa aula, vai cair direitos sociais, artigo 6º e artigo 7º, que é o que a gente estudou, e o que a gente vai estudar na aula de hoje. Tá? A aula de hoje é importantíssima, vocês devem assistir e compreender para que consigam fazer as atividades. E, portanto, artigo 8º, 9º, 10 e 11 não cairão no trabalho de hoje, tá? Iniciando, então, a nossa aula sobre direito de nacionalidade, artigo 12 da Constituição Federal. Primeira pergunta, o que é nacionalidade? Nacionalidade, como um conceito bem básico que eu coloquei ali para vocês, é o vínculo jurídico político que liga o indivíduo a um determinado estado, fazendo com que ele passe a integrar o povo desse estado. Esse é um conceitinho básico do que seria nacionalidade. Pessoal, lá em ciência política, se a gente for resgatar os nossos conteúdos, né, o nosso caderno de ciência política, vocês vão se lembrar que quando a gente estudou elementos do Estado, a gente fez uma diferenciação entre população e povo. Vocês se lembram? População era aquele conceito mais geral, aquele conceito mais amplo, onde a gente engloba todo mundo que se encontra no território nacional, em um determinado território. A gente vai englobar pessoas que ali habitam de forma definitiva, de forma temporária, e por isso que, como população, a gente englobava os estrangeiros, né? Um conceito bem mais amplo, a gente chamava de conceito numérico. E povo já era um conceito mais restrito. Povo eram aquelas pessoas que tinham uma ligação jurídica com o Estado. Era aquela parcela que a gente chamava de cidadão. Vocês se lembram disso? Então, esse vínculo, esse critério que diferencia o que é população do que é povo, é a nacionalidade, né? Então, veja como as coisas, no decorrer do tempo, né, no passar dos conteúdos,
elas vão se conectando e vão se mesclando. Aquilo que foi estudado lá no início, aquilo que a gente diferenciou povo e população, é o que hoje a gente vai trabalhar de nacionalidade. Então, nacionalidade é aquela parcela que a gente vai denominar de povo, que tem um vínculo com aquele estado e que, portanto, desse vínculo aí a gente vai ter alguns direitos e obrigações que esse sujeito precisa cumprir e obedecer e ter direitos também, claro, em relação a esse estado. Então, isso é nacionalidade, né? Esse vínculo que nos faz ser brasileiros e ter direitos e obrigações aqui em relação ao Brasil. Dando seguimento, então, ao conteúdo, eu inicio ali para vocês com as espécies de nacionalidade. Existem duas espécies de nacionalidade, a originária e a secundária. Elas também são chamadas de primária ou de derivada, tá? Elas podem vir nessas duas nomenclaturas. O que é a espécie originária? A nacionalidade originária é aquela que independe da vontade do indivíduo. A nacionalidade originária, ela se dá pelo simples nascimento do indivíduo. Por isso que a gente vai dizer que ela é involuntária, que ela é imposta, porque o sujeito, o indivíduo, ele não opta por aquela nacionalidade que é a originária. Ele simplesmente nasce com aquela nacionalidade. Ela é uma nacionalidade natural. Por isso que ela é originária ou ela é primária. Dentro dessa espécie de nacionalidade originária é que a gente vai englobar os brasileiros natos. Então, os brasileiros natos são aqueles brasileiros que, pela simples condição de nascimento, são considerados brasileiros. A gente vai estudar de uma forma mais detalhada na aula de hoje, mas eu já adianto que o Brasil adota 2 critérios para que o sujeito seja considerado brasileiro nato, né? Ou seja, adquira aí a nacionalidade pela forma originária. Esses 2 critérios é o critério ius solis. Ius solis significa critério territorial, o fato de o sujeito ter nascido no território brasileiro. E o segundo critério é o ius sanguinis, que leva em consideração o sangue, né? Ou seja, aquele sujeito ser filho de mãe ou de pai brasileiro. Então, o Brasil, se a gente for trabalhar com a questão dos brasileiros natos e com essa ideia de nacionalidade originária, que mais uma vez é involuntária, independe da vontade do indivíduo, são 2 critérios se a gente for analisar o Brasil. O critério do ius solis, território, ter nascido no Brasil, e o ius sanguinis, ser filho de pai ou de mãe brasileira, né? Então, esses são os critérios que o Brasil adota na questão de nacionalidade originária e, portanto, de brasileiros natos. Além dos brasileiros natos, a gente também tem a classificação dos brasileiros naturalizados. Os brasileiros naturalizados, eles se encaixam dentro da segunda espécie de naturalização, que é a naturalização secundária, ou também chamada de derivada. Essa segunda espécie de naturalização, ao contrário da originária, agora depende da vontade do indivíduo. É um ato de vontade, é um ato de escolha por meio do processo de naturalização. Isso quer dizer que na secundária o sujeito não nasce com aquela nacionalidade. Não é o nascimento que faz com que ele seja brasileiro. É um querer. É um ato é uma escolha de que com o passar do tempo ele tem a vontade de adquirir a nacionalidade brasileira. E aí ele requer essa nacionalidade brasileira por meio de um processo de naturalização. Então, a naturalização secundária ou derivada é onde a gente vai encaixar os brasileiros naturalizados. E aqui sim depende da vontade desses indivíduos, porque eles precisam requerer por meio de um procedimento de naturalização, tá? Bom, dentro desse contexto ainda, tem 2 palavras, 2 conceitos que eu acho que são importantes de ficarem conceituados e compreendidos antes da gente avançar.
O primeiro que eu pus ali para vocês é o conceito de polipátrida e depois o conceito de apátrida. O que é polipátrida? Polipátrida, o próprio conceito nos diz que poli é mais de um, né? Poli vem de plural. Pátrida, pátria, né? Então, mais de uma pátria, ou seja, mais de uma nacionalidade. É possível que o sujeito tenha mais de uma nacionalidade? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em nacionalidade originária, que é o primeiro critério que a gente viu. É possível que um sujeito seja considerado nato em relação a duas nacionalidades diferentes? Vejam um exemplo que eu vou dar para vocês. A Itália. A Itália é um país que adota como critério o ius sanguinis. É o critério que a Itália adota. A criança ela precisa ser filha de pais italianos. Esse é o critério da Itália. Não importa onde a criança nasça. Não importa em que lugar do planeta a criança nasça. O que importa é que ela seja filha de pais italianos. Isso é o critério ius sanguinis. O Brasil, como eu mencionei antes, adota dois critérios. O ius sanguinis, assim como na Itália, e o ius solis, que a Itália não adota, o Brasil só adota esses dois critérios. Agora vamos supor, Luísa é filha de pais italianos que quando estavam a passeio no Brasil tiveram Luísa. Ou seja, a Luísa nasceu no Brasil e ela é filha de pais italianos que aqui estavam a passeio. Que nacionalidade é a Luísa? O que vocês acham? Luísa, filha de pais italianos, que quando estavam a passeio no Brasil tiveram Luísa. Luísa é polipátrida. Por quê? Vocês conseguem perceber o porquê de ela ter a pátria, né, ser nacional, tanto italiana como brasileira também? Porque a Itália adota, para ser italiano, o ius sanguinis, ou seja, os pais serem italianos não importa onde nasça. Nasceu aonde? No Brasil. Então, se nasceu no Brasil e os pais são italianos, ela é italiana pelo critério da Itália. E pelo critério brasileiro? Ela nasceu no Brasil, os pais estavam aqui de férias e ela nasceu no Brasil. Então, pelo ius solis, ela também é brasileira. Então, vejam que Luísa tem duas nacionalidades originárias, tanto a italiana, pelo ius sanguinis, como também a brasileira pelo ius solis. Isso significa polipátrida. Apátrida, ao contrário, significa que aquele sujeito ele não é nacional, não tem esse vínculo político com nenhum estado. Bah, prof, mas tem como um sujeito não ter nenhuma nacionalidade? Tem. A gente tem alguns casos que o sujeito pode ser que não tenha nenhuma nacionalidade. Que casos são esses? Primeiro, um caso que tem acontecido cada vez mais são os casos de refugiados, principalmente de refugiadas mulheres grávidas que têm os seus bebês e logo depois que têm os bebês elas precisam fugir para outro estado e não conseguem registrar a criança no estado de origem dela. Então essa criança ela nasce e logo que nasce a mãe ela precisa se refugiar em outro país e a criança acaba não sendo registrada. Então aí pode ser que a depender do país que essa criança vá, ela não tenha nenhuma nacionalidade. Ela não foi registrada no país em que ela nasceu e ela, a depender dos outros critérios, pode ser que não possua outra nacionalidade. Então essa criança refugiada muito provavelmente vai ser uma apátrida. Então essas questões de refúgio muitas vezes envolvem essa questão do sujeito apátrida. Outra possibilidade é o sujeito que perde a naturalidade brasileira originária. Né? A gente vai ver que é possível que o brasileiro perca a sua nacionalidade originária. Se o sujeito perder a nacionalidade originária e não adquirir outra, ele fica sem nacionalidade. Então, a perda de nacionalidade, né, por alguns motivos que a gente vai estudar depois, pode ser que faça com que o sujeito se torne um apátrida, né? Perdeu a originária, não adquiriu outra nacionalidade, ficou sem nacionalidade. E uma terceira possibilidade de apátrida
é o que a gente vai chamar de conflito negativo de nacionalidade. Ou seja, em razão desses critérios que existem, ius solis e ius sanguinis, a depender dos critérios e de onde a criança nasça, ela não se encaixa em nenhum critério. Ela acaba não sendo nacional de nenhum estado. Exemplo, a gente tem um país A que adota como critério exclusivamente o ius solis. E um estado B, onde se adota o critério ius sanguinis. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo agora. Um estado, o estado A, adota somente o ius solis e o estado B adota somente o ius sanguinis. Vamos supor que os pais de Luísa, que é o nosso exemplo de antes, originários do país A, vão em viagem de férias para o país B, onde nasce Luísa. Que nacionalidade é Luísa, nesse segundo caso? Percebam que antes, no outro caso, ela era polipátrida, a Luísa, em razão dos critérios dos dois países. Nesse segundo caso, a Luísa é apátrida, porque ela é originária do país, os pais dela, é originários do país A, e o país A adota como critério o ius solis, ou seja, nascer no país, naquele país, para ser considerado nacional daquele país. Agora, se os pais de Luísa vão viajar para outro país e Luísa nasce em outro país, ela não vai ter a mesma nacionalidade dos pais. Porque para ter a nacionalidade do país originário, ela precisaria ter nascido naquele país. E ela não nasceu. Ela nasceu no país B, onde eles estão em viagem. Qual é o critério do país B? Ius sanguinis. Ou seja, para ser considerado nacional daquele país, ela deveria ser filha de originários daquele país. No caso, ela não é. A descendência dela vem do país A. Então, percebam que nesse caso hipotético, Luísa não se encaixa em nenhum dos critérios de nacionalidade. Eles conflitam, por isso que é conflito negativo de nacionalidade. E que por isso, nesse caso, Luísa é apátrida. Então, percebam, e é importante que vocês... Desculpa. Hoje eu tô na casa da minha mãe, então hoje tem mais de um cachorro, tem passarinho, e isso pode atrapalhar um pouquinho o andamento da aula de hoje. Mas vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam cuidar que os casos que vão vir ser cobrados em prova e coisa, eles podem oscilar dependendo dos critérios de cada país. Então, dependendo do momento, Luísa pode ser... Acho que agora ficou mais tranquilo. Dependendo do momento dos critérios adotados, ora Luísa é polipátrida, ora Luísa é apátrida. Então, sempre precisa se procurar os critérios que cada país adota para conseguir entender, compreender qual seria a nacionalidade daquele sujeito. Beleza? Seguindo, então, agora de uma forma mais aprofundada e que talvez fique mais claro a partir de agora, a gente vai começar a estudar primeiro os brasileiros natos. Brasileiros natos estão previstos no artigo 12 da Constituição, inciso 1, a linha A, a linha B e a linha C. Então, esses casos ali que vocês estão visualizando são casos de brasileiros natos. Vamos fazer a leitura do que diz, então, o artigo 12 da Constituição Federal. Inciso 1, então, natos. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E a linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Bom, esses são os casos aí de brasileiros natos, onde a gente vai ver a mescla do ius solis e do ius sanguinis. No material de apoio de vocês, eu tentei classificar, esses incisos para que fique melhor compreendido. Então, vamos lá. O que o primeiro inciso ali, a linha, nos diz?
sobre os brasileiros natos. São os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Pessoal, vejam bem, vamos voltar para o exemplo da Luísa. Naquele exemplo da Luísa, o primeiro, não do apátrida, o do polipátrida. O que era o exemplo? Luísa, filha de pais italianos, né, que vieram passar as férias, passear no Brasil, tiveram Luísa no Brasil. Percebam que no exemplo, os pais de Luísa estão de férias, estão a passeio no Brasil. Né? Isso foi um fator bem importante para eu poder dizer para vocês, Luísa é brasileira nata pelo critério ius solis. Filha de pais estrangeiros, sim, porque são italianos, e que nasça no Brasil, e eles estão de férias. Por que esse férias e a passeio foi importante para eu afirmar para vocês que Luísa era brasileira nata? Porque na nossa Constituição a gente tem uma exceção em relação a isso, que é se os pais de Luísa estiverem a serviço da Itália aqui no Brasil. Ou seja, se os pais da Luísa não vieram para o Brasil a passeio de férias, mas vieram para trabalhar, por exemplo, num consulado, numa embaixada italiana, estão a serviço da Itália aqui no Brasil. Se esse fosse o caso da questão, Luísa não seria considerada brasileira nata pelo critério ius solis. Seria italiana pelo ius sanguinis, mas não teria dupla nacionalidade ou não seria polipátrida, porque a gente tem a exceção da Constituição, que é justamente os nascidos no Brasil de pais estrangeiros. Então, o caso da Luísa, filha de pais italianos que nasceu no Brasil, desde que não estejam a serviço de seu país. Então, os pais de Luísa não podem estar aqui trabalhando para a Itália, num consulado ou numa embaixada. Porque, mais uma vez, se eles estivessem trabalhando no Brasil a serviço da Itália, a Luísa não seria brasileira pelo critério ius solis. Ela seria somente nata na nacionalidade italiana pelo critério ius sanguinis. Tá? Então, veja como é importante, né? Aqui, no nosso caso da Luísa, ela já foi polipátrida, já foi apátrida e também já teve uma única nacionalidade, que é nesse caso aqui, né? Então, percebam que a gente precisa sempre analisar os critérios e as condições aí que se dão o nascimento, né, da criança. Então, mais uma vez, são considerados brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país de origem. No caso da Itália, então, eles não podem estar a serviço da Itália, consulado e embaixada aqui no Brasil, né? Para que seja brasileiro, eles deveriam estar a passeio, de férias, né? Andando pelo Brasil sem estar prestando serviço à Itália. Esse é o primeiro caso, então, que é o caso da linha A do artigo 12. Seguindo, então, na linha B, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço no Brasil. Essa linha B, ela é o contrário do que a gente tem na linha A. Na linha B, vai ser considerado o brasileiro nato aquele sujeito que não nasce no Brasil, ou seja, a gente não está falando do ius solis, a gente está falando do ius sanguinis. Então, essa criança, ela nasce no exterior, só que essa criança é filha de pai ou de mãe brasileira, né? Percebam, não precisa ser os dois brasileiros, é filho de pai ou de mãe brasileira, desde que esse pai ou essa mãe estejam a serviço do Brasil. Então, vamos supor que agora Luísa nasceu na Itália, enquanto a mãe dela estava a serviço do Brasil lá na Itália, né? Estava trabalhando no consulado, trabalhando na embaixada lá na Itália, e lá nasce Luísa. Então, ela vai ser considerada brasileira nata, porque ela é filha de mãe brasileira, e mesmo tendo nascido na Itália, ou seja, nasceu no exterior, a mãe dela estava lá a serviço do Brasil. Tá? Se a mãe dela estivesse lá a passeio na Itália e lá nasce Luísa, a princípio ela não seria brasileira nata. Tá? A gente vai ver algumas outras condições antes de voltar para esse caso. Tá? Mas a regra geral
que vocês precisam entender agora é que os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, são brasileiros natos se esse pai ou essa mãe estão no exterior a serviço do Brasil. Uma observação que é importante de se fazer é que a Constituição ela não traz de forma expressa, clara, se esse pai ou essa mãe precisam ser brasileiros nato, né? Percebam que a Constituição ela só diz de pai ou de mãe brasileira, né? Sem dizer se é brasileiro nato ou naturalizado. Pela doutrina majoritária e considerando esse silêncio da Constituição, se entende que esse pai ou essa mãe pode ser tanto brasileiro nato ou também brasileiro naturalizado. Então, esse brasileiro que vocês estão lendo aí na Constituição, na linha B, ele pode ser tanto brasileiro nato ou também brasileiro naturalizado, né? Considerando, então, a doutrina majoritária. Bom, antes da gente avançar para a linha C, né? Que agora a gente viu dois casos. Os que nascem no território brasileiro, são filhos de estrangeiro e esses pais não estão a serviço do país deles, então é um caso de brasileiro nato. O segundo é o contrário, a gente está trabalhando o critério do ius sanguinis, né? Esses brasileiros estão em outro país, a criança nasce no estrangeiro, em outro país, só que o pai ou a mãe, que são brasileiros, estão nesse outro país a serviço do Brasil. Também é considerado brasileiro naturalizado. A Constituição Federal, até 2007, só trabalhava com essas duas possibilidades. O que está disposto na linha A e na linha B. Nós não tínhamos a linha C, que é o que a gente vai estudar agora. E aí, o que acontecia antes, né, da introdução da linha C? Acontecia alguns casos de conflito de nacionalidade negativo em relação à nacionalidade brasileira. Como assim? Vamos supor que, se o nascimento da criança de pais brasileiros não ocorrer no Brasil, portanto, não adotar o critério ius solis, ocorrer no exterior, só que os pais estão lá a passeio, não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Que nacionalidade ela teria, considerando só o que está na linha A e na linha B? Nenhuma, não é? Porque não consegue se encaixar em nenhuma. Percebam que, nesse caso que eu trago para vocês, a criança nasceu no exterior e os pais não estavam a serviço daquele país, a serviço do Brasil, naquele país onde a criança nasceu. Então, pelas regras da linha A e da linha B, essa criança não se encaixa em nenhuma nacionalidade. Tendo em vista esses conflitos que geravam, em 2007, a gente teve uma emenda constitucional chamada Emenda Constitucional 54 de 2007. Essa emenda constitucional, até acho engraçada, essa emenda constitucional 54, quando ela tramitava, quando ela era uma PEC, ela foi chamada de PEC dos brasileirinhos apátridas, que é justamente essa condição da criança ser filha de pais brasileiros, mas que não nasceu no Brasil, nasceu no exterior, e esses pais estavam lá a passeio, né? Esses pais não estavam lá a serviço do Brasil, e aí seriam os brasileirinhos apátridas. Então, a gente teve a Emenda Constitucional 54, com a introdução da linha C, no artigo 12 da Constituição Federal. A linha C, no material de apoio de vocês, eu dividi em dois momentos diferentes. Primeiro, os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou seja, se um casal de brasileiros vai viajar para outro país, ou seja, não está indo a serviço, está indo a passeio, e a criança nasce lá, se a gente considerasse somente as regras da linha A e da linha B, ela não seria brasileira. Com a introdução dessa emenda e da linha C, a gente tenta suprir essa deficiência dessa criança não poder ser considerada brasileira e acha outros caminhos para que ela seja considerada brasileira.
O primeiro caminho, que na primeira parte da linha C, é que essa criança que vai nascer no exterior, filha de pai ou de mãe brasileira, que não está a serviço, está somente a passeio, para que ela seja considerada brasileira nata, ela precisa ser registrada no órgão competente. E aí a gente precisa entender como órgão competente o registro dessa criança na embaixada brasileira ou no consulado brasileiro que vai se encontrar lá no país que essa criança nasceu. Então peguem a Constituição ali na linha C e vejam que é considerado brasileiro nato os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, justamente para suprir essa falta de essa criança não poder ser considerada uma brasileira porque os pais, embora sejam brasileiros, não estavam a serviço nesse país estrangeiro, estavam somente a passeio. Se essa criança nascer lá, os pais, para que essa criança tenha nacionalidade brasileira, precisam registrá-la no órgão competente. E aí se entendendo então a embaixada ou o consulado brasileiro lá nesse país onde a criança nasceu. Esse registro já outorga então a nacionalidade de brasileiro nato para essa criança. A segunda hipótese, ainda dentro da linha C, são os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Bom, esse caso ele foi um pouco mais além e englobou aqueles pais que não registraram a criança no exterior. Então, vamos supor que um casal de brasileiros foi a passeio lá na Itália, viajar, a criança nasceu lá na Itália e os pais por não saberem ou sei lá por qual motivo, não registraram a criança lá na embaixada, no consulado. E aí a gente tem mais uma possibilidade, que é essa dessa própria criança, depois de fazer 18 anos, optar pela nacionalidade brasileira. Aí é que eu quero uma atenção especial para vocês, que vocês tenham uma atenção especial, porque a linha C, ela saiu um pouco da curva, né? Ela é um pouco mais difícil, talvez, de ser compreendida, porque ela foge da regra da questão do brasileiro nato e da nacionalidade originária. Vejam que no final, na segunda parte da linha C, o que a gente vai encontrar? Em repartição, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Vejam que tem a palavra optem, opção, é um ato de escolha da pessoa. Quando eu falei ato de escolha antes, eu me referi à nacionalidade secundária, derivada, processo de naturalização, né? Nesse caso aqui, em especial da linha C, que foi adicionada pela emenda constitucional, esse sujeito que vai optar pela nacionalidade brasileira depois dos 18 anos, ele vai ser nato. Ele não é naturalizado, embora ele faça essa opção. Esse inciso, essa linha, embora tenha havido um pouco confusa, ela veio fora da ordem, fora da regra aí principal que a gente tem, foi para tentar suprir qualquer possibilidade de negar a nacionalidade brasileira para esse sujeito. Então, percebam que tem inúmeras chances, possibilidades do sujeito ser considerado brasileiro nato, né? Se o pai foi para fora, a mãe e o pai foram viajar no exterior, a passeio, a criança nasceu lá, eles não registraram a criança lá para que ela seja brasileira nata, ainda tem uma possibilidade para ela ser brasileira nata, que é depois de fazer 18 anos, optar pela nacionalidade brasileira. Tá? Então, são só vias aí de escape para que a pessoa ela possa optar pela nacionalidade brasileira e ser considerada brasileira nata. O que eu quero que vocês anotem, pode ser até ali do lado da linha C mesmo, da Constituição, é que essa opção, esse optem, essa vontade que a gente acabou de ver aí na linha C, ela não ocorre por meio de um processo de naturalização. Não é uma opção de requerer a naturalização por meio de um processo de naturalização. Porque se é por meio de um processo de naturalização, eu estou dizendo que ela vai ser brasileira naturalizada.
E o caso da linha C é de brasileiro nato. Então, o que acontece, que eu quero que vocês anotem aí, é uma ação de nacionalidade de competência da Justiça Federal. É uma ação de nacionalidade. É como se fosse uma ação declaratória. Né? Aquele sujeito completou 18 anos, por vontade, quer ser brasileiro e preencheu os requisitos de ser filho de pai brasileiro, né? Nesse caso aí de ausência de outras regras, por ter nascido no exterior, ele pode optar por ser brasileiro perante a Justiça Federal por meio de uma ação de nacionalidade, né? Você vai se declarar brasileiro, você não vai requerer que você quer ser brasileiro, cumprir os requisitos e você está pedindo a naturalização brasileira. Não, você não está pedindo a naturalização com base nessa linha C. Você é um brasileiro nato se você optar, depois dos 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Então, esse optem não é por meio de um processo de naturalização, é por meio de uma ação de nacionalidade perante a Justiça Federal. Né? Você apenas vai declarar que você deseja a nacionalidade brasileira e ela lhe é outorgada, tá? Então, é só cuidar para não confundir, eu sei que parece meio confuso, mas é isso mesmo, tá? Seguindo, então, eu fiz um breve resuminho ali para vocês, né? Mais ou menos estruturado aí com base no artigo 12 e nessas alíneas que a gente acabou de estudar. Coloquei ali o critério do ius solis no artigo 12, inciso 1, linha A, né, que são os filhos de pais estrangeiros que nascem no Brasil, ou até os brasileiros que nascem mesmo em território brasileiro. Então, o nosso critério principal aí é o ius solis, nascer no território nacional. A gente tem o ius sanguinis, mais serviço do Brasil, que é o artigo 12, inciso 1, linha B. O ius sanguinis mais a questão do registro no órgão competente, que é o artigo 12, inciso 1, linha C, a primeira parte. E depois o ius sanguinis mais opção confirmativa, que é esse caso aí perante a Justiça Federal, que a gente vai encontrar no artigo 12, inciso 1, a linha C, segunda parte, tá? Tentei deixar mais ou menos estruturado. Antes de continuar, da gente avançar para trabalhar os brasileiros naturalizados, eu coloquei ali para vocês o que é território nacional, né? Acho que é uma pergunta bem pertinente da gente pensar e saber o que compreende o território nacional, até porque a gente adota como critério principal o ius solis, nascer no território brasileiro. O que é território brasileiro? Coloquei ali para vocês o solo, que são as terras delimitadas pela fronteira, então é o território brasileiro. O subsolo, ninguém vai nascer no subsolo, mas para saber que o subsolo, né, é o que está abaixo do solo, subjacente ao solo. Espaço aéreo correspondente ao solo, então a gente tem aquela demarcação do Brasil, aquilo do Brasil que a gente olha para cima, que a gente vê os aviões passar, né? Aqueles aviões que estão sobrevoando em cima do solo brasileiro, também se compreende território brasileiro. O mar territorial saindo, né, da demarcação do Brasil, avançando 12 milhas de mar, é território brasileiro. Então, o mar que compreende a nossa costa de 12 milhas é também território brasileiro. E aí a gente tem dois casos, que são os casos finais, que eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque se cair em prova, vai cair esses dois últimos, né? Que é o que cai, não é o resto, não é nascer no território brasileiro, né? É os últimos dois casos que eu quero que vocês tenham muita atenção. Primeiro, navios e aviões militares em qualquer parte que se encontrem. Navios e aviões de uso comercial ou civil, ou seja, particulares, em navegação ou sobrevoo no respectivo espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Pessoal, o que isso quer dizer? O que eu quero que vocês tenham atenção, bastante atenção em relação a essa questão. Os militares, navios ou aviões militares, também denominados de oficiais, né, que são aqueles que portam a bandeira brasileira, são aqueles que saem em nome do Exército, oficiais do Brasil, eles são considerados solo brasileiro. Não importa onde o avião esteja,
não importa onde o navio esteja, sempre vai ser considerado solo brasileiro. Então, navios ou aviões militares ou oficiais são considerados solo brasileiro. Diferente dos navios ou aviões particulares, que aí é o que a gente vai chamar, né, de uso comercial ou uso civil. Os particulares, a gente não vai dizer que eles são solo brasileiro. Se uma criança nascer dentro desse avião ou dentro desse navio particular, para saber se essa criança ela vai ter nacionalidade brasileira, precisa saber aonde esse navio ou aonde esse avião estava. Para que seja considerado dentro do espaço brasileiro, o navio ele precisa estar dentro daquelas 12 milhas que compreende o território nacional, ou em alto mar. Dizer que o navio está em alto mar significa dizer que o Brasil ele está fora de qualquer 12 milhas de outros países. Ele está num pedaço do oceano que não pertence a país nenhum. Já se ultrapassou as 12 milhas de todos os países que fazem volta naquele oceano onde aquele navio se encontra, e aquele navio, portanto, está em alto mar, né? Aquela terra que não é de ninguém. Então, o navio, para ser considerado dentro de uma ótica de território brasileiro, ele precisa estar dentro das 12 milhas ou em alto mar. E o avião particular, para ser considerado dentro do solo brasileiro, do território brasileiro, precisa estar sobrevoando o respectivo território brasileiro, tá? E aí vem os casos práticos que surgem a partir dessa diferenciação. O primeiro, né? Avião militar ou oficial do Brasil que está pousado no aeroporto de Buenos Aires e lá nasce uma criança de mãe ou de pai brasileira. Essa criança é brasileira nata? Mesmo que os pais que estão lá não estão a serviço do Brasil? O que vocês acham? É brasileira nata. Por quê? Porque ela nasceu dentro de um avião oficial militar que é considerado solo brasileiro. Ah, prof, mas o avião estava dentro da Argentina, pousado em Buenos Aires, no aeroporto. Não está em solo argentino? Se o avião é militar ou oficial, ele é solo brasileiro onde quer que seja. Então, qualquer criança que nasça dentro de um avião ou dentro de um navio oficial ou militar é brasileiro nato porque nasceu em território brasileiro. Então, o navio, se pensar em caso de navio, ele não precisa somente estar dentro das 12 milhas ou em alto mar. Um navio oficial ou militar, ele pode estar atracado em qualquer porto de qualquer outro país que vai ser considerado território brasileiro e quem nascer ali dentro vai ser brasileiro nato. Diferente seria o caso se esse avião que está pousado lá em Buenos Aires, em território argentino, não fosse um avião militar ou um avião oficial, fosse particular. Se fosse particular, ele está em solo argentino. Então, para saber se vai ser brasileiro ou não, vai depender aí se os pais estão ou não a serviço do Brasil lá na Argentina, se vai ser registrada a criança ou se em nenhum dos casos, depois de atingida a maioridade, a criança vem optar pela nacionalidade brasileira. Mas não vai se adotar nesse caso de um avião particular lá em Buenos Aires o critério do ius solis, né, em relação ao Brasil, porque daí aquele avião não é considerado território brasileiro e por isso a criança nasceu no estrangeiro. Então, compreendam, né, que não é muito fácil de se pensar a questão da nacionalidade e pensando com todas essas outras questões que a gente precisa pensar junto. Pessoal, a gente vai trabalhar agora os brasileiros naturalizados, né, que a gente vai encontrar lá no inciso 2 do artigo 12. Antes de começar e finalizando, já que a gente está batendo aí nos 45 minutos de aula, breve revisão sobre o que a gente viu até agora, tá? Para não ficar confuso, para encaixar tudo bem aí, né, no conteúdo em vocês. O que a gente estudou até agora? Espécies de nacionalidade, originária e derivada. Originária é aquela imposta, independe da vontade do indivíduo, se dá pelo simples nascimento, os critérios que o Brasil adota, ius solis e ius sanguinis.
A espécie secundária, ao contrário, ela depende de uma manifestação de vontade, de um querer do sujeito em se nacionalizar daquela nacionalidade. E aí a gente fala de processo de naturalização. A gente viu conceitos de polipátrida e apátrida. Polipátrida, o sujeito ter mais de uma nacionalidade. Apátrida, o sujeito não ter nenhuma nacionalidade. E aí a gente entrou nos brasileiros natos. E a gente viu as possibilidades, né, de ser brasileiro nato. O primeiro, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Segunda possibilidade, os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Lembrando que eu falei, né, que esse pai ou mãe brasileira, pela doutrina majoritária, pode ser tanto nato e também naturalizado. E aí depois a gente viu que a gente teve a emenda Constitucional 54 de 2007, a chamada PEC dos Brasileirinhos Apátridas, que introduziu a linha C no artigo 12. A linha C previu duas hipóteses de nacionalidade brasileira na modalidade originária. Primeiro, os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente. E a segunda possibilidade, os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Dito isso, finalizamos essa aula falando sobre o território nacional, que compreende solo, subsolo, espaço aéreo correspondente ao solo, mar territorial de 12 milhas, navios e aviões militares em qualquer parte, porque são considerados solos, e navios e aviões de uso comercial ou civil, que são os particulares, em navegação ou sobrevoo no respectivo espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Então, os navios e aviões particulares, para que a criança que esteja ali dentro possa ser considerada brasileira nata, precisa estar sobrevoando o solo brasileiro, estar dentro das 12 milhas de mar territorial ou estar em alto mar. Fora dessas possibilidades se encontra no estrangeiro, e aí a gente precisa analisar os critérios de nacionalidade. Compreenderam? Espero que sim. Volto no próximo vídeo para falar sobre os brasileiros naturalizados. Respirem, tomem uma água e vamos embora!